o desejo do nosso coração como igreja. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu falei aqui hoje sobre batalhas que enfrentamos. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos no mundo mal. Você tem que ter ciência disso. Por quê? Porque se você tiver ciência que você vive no mundo mal, você precisa saber, segunda coisa, é quem coordena esse mundo. Esse mundo não está nas mãos de Deus. Esse mundo está na direção, quem está operando esse barco é o maligno. A Bíblia diz, porque esse mundo jaz no maligno. Então nós precisamos saber que esse mundo é mau e que é o maligno que hoje está operando. Eu já falei aqui, mas sempre é bom repetir. Como que eu sei, pastor, que é o diabo que está operando esse mundo? É só você olhar o que acontece nesse mundo. Quando você vai para a palavra de Deus, lá em João capítulo 10, versículo 10, ela diz assim, o diabo, o ladrão, ele veio para 3 coisas. Roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para dar e vida em abundância. Então, qual que são as obras do diabo? Roubo, morte e destruição. E quais são as obras de Jesus? Vida abundante. Quando você liga a sua televisão, em qualquer jornal, quais as notícias que você encontra? Roubo, morte e destruição. É ou não é? Então essa é a prova real das obras de quem está coordenando esse mundo. Mas pastor, então nós estamos tudo frito. Se o diabo que está controlando esse mundo, não tem esperança para nós. É sobre isso que eu quero falar hoje. Feche os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus nós oramos, pedimos ao Senhor que nos dê espírito de revelação, sabedoria e entendimento, no pleno conhecimento da verdade que é a Tua palavra. Fala conosco, fala ao nosso coração, revela-te a nós, Senhor, através das Escrituras nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Fala assim comigo, do Senhor é a guerra. Nós precisamos entender que mesmo que esse mundo esteja em guerra, mesmo que haja um conflito constante do império das trevas nesse mundo, nós, os filhos de Deus, não fazemos parte dessa equação. A primeira coisa que nós precisamos saber é que toda batalha que se levanta contra nós, ela não é nossa. Por quê? Com base no que eu estou falando isso? Com base em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. Se puder abrir para mim lá, eu agradeço. Essa água é a minha? Deuteronômio, capítulo 28. 28. Obrigado. Olha o que a Bíblia fala aqui. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Quem fará? Hã? Oh, beleza. Vamos lá. Por um caminho sairão contra ti. O que isso quer dizer? Te perseguirão por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. A palavra de Deus é clara. Não precisa nenhuma tradução aqui para você entender o que está sendo falado aqui. Então, o que ele está dizendo aqui em Deuteronômio? Ele está dizendo, o Senhor aqui é com letra maiúscula, então está falando de Deus. O Senhor aqui é Iavé, ou Yahvé, que é o nome de Deus no hebraico. Está falando que Ele entregará. Não vai ser você que vai pegar, vai ser Ele que vai entregar. E aí tem uma versão que diz assim, vai entregar feridos, ali diz, sejam derrotados, vai entregar os teus inimigos falidos na tua presença. O que isso quer dizer? Quando o inimigo chega derrotado, é que ele já foi vencido. E o que o Senhor está dizendo na palavra para mim e para você hoje? Filho, os teus inimigos já foram vencidos. Aqueles que se levantam contra ti, por um caminho para te perseguir, eles vão ter que fugir por 7 caminhos diante de ti. E se nesses dias você tem enfrentado isso em alguma área da sua vida, porque eu já preguei aqui, é importante você relembrar, quem são os nossos inimigos? São 3. Nós temos 3 inimigos. O diabo, a carne e o mundo. Vou melhorar para você entender. O diabo,
você mesmo e o mundo que você vive. O diabo é simples. Em nome de Jesus, ele já foi derrotado. Se qualquer coisa se levantar contra você, eu estava hoje conversando com algumas pessoas, e elas estavam falando de algumas experiências sobrenaturais, de manifestações de espíritos malignos, que atuam em várias áreas de vidas de pessoas. Todo espírito maligno, ele atua com base na prisão. Tudo aquilo que te prende, e te domina, e te escraviza, tem parte com o espírito maligno. Aí a pergunta é: pastor, um crente pode ser aprisionado por espíritos malignos? O que você acha? Sim. Ele não pode ser possuído, eu não creio nisso. Mas ele pode ser atormentado, se ele não tiver na direção certa. Então Deus nos deu a palavra dele. E Deus já venceu Satanás, sim ou não? Já venceu, está vencido. Então, quando o diabo se levanta contra nós, ele é um dos inimigos. O que eu devo fazer? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por que está dizendo resistir ao diabo com a palavra? Porque o diabo, o nome diabo, estou falando desse nome mesmo, podia falar Lúcifer, qualquer outro nome, estou usando esse nome diabo porque no original ele significa Ha-Satã, que quer dizer acusador, acusador das nossas almas. Então o maior papel do diabo hoje é te acusar de dia e de noite. Quando você faz algo, ele te acusa que você não fez bem. Quando você não faz, ele te acusa que você não fez. Uma coisa que eu e você precisamos entender, que o diabo para ele não tem jogo perdido. Ele vai tentar te botar para baixo em todo o pano, em toda a situação. Sabendo disso, nós precisamos nos posicionar. Mas qual que é o problema? Vou perguntar de novo. Quando que nós vencemos o diabo? Como? A palavra é a arma mais poderosa que um cristão tem. Mas pasmem, é o que os cristãos menos leem. Não é assustador? Se você tiver há 5 anos atrás eu percebi isso. A Bíblia é algo fantástico. Quando você começa a relacionar com a palavra, desperta um desejo em você de se aprofundar nas Escrituras. Mas uma das armadilhas do diabo é também não deixar gerar esse desejo no seu coração. Porque se você conhece a verdade, você é liberto. Você já percebeu como as pessoas são influenciadas? Nós somos influenciados rapidamente. Existe um mundo de coisas que são simples para nos influenciar e nos tirar o foco. Eu vi uma entrevista esses dias de uma senhora de uns 80 anos. Ela falou que o celular é o maior assassino da história. E eu acho que é mesmo. Porque o celular destrói casamento, destrói relacionamento, destrói comunhão na família. Mas ele pode ser uma bênção para pregar o evangelho. Você entendeu? Que não é, eu concordo e discordo dela. Porque não é um instrumento, é como você usa ele. Entendeu? Então, a palavra de Deus nos diz que o diabo é o nosso inimigo. Nós devemos nos debruçar na palavra. Você está aqui ouvindo a palavra hoje. A palavra é uma espada na qual você vence. Mas o que eu falei para você? O diabo domina. Ele domina como? Tudo aquilo que é obrigado é obra do diabo. Você é obrigado a fazer isso aqui. Pode parecer até de Deus, mas Deus não obriga ninguém a nada. O diabo, pelo contrário, já viu alguém viciado em droga? Ele não consegue largar. Já viu alguém viciado em álcool? Não consegue largar. Já viu pessoas viciadas em jogo? Acho que a maior praga hoje nem é a droga e nem o álcool, é o jogo.
Talvez você não saiba disso, que você não joga graças a Deus. Mas tem gente que por dia gasta milhares de reais em jogo. Sabe o que é isso? Presilhas malignas. Que a pessoa... Aí o que você olha para a vida da pessoa, a pessoa não avança nunca. Porque ela está aprisionada numa cadeia, numa amarra. Como que faz, pastor? Bota a mão na cabeça e manda o demônio soltar. Porque às vezes nas suas finanças tem demônio comendo as suas finanças, comendo a sua casa, comendo o seu carro, comendo a sua vida boa, o seu jantar com a sua família, num restaurante melhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então eu estou falando de batalha. É fácil vencer o diabo com a palavra de Deus. Mas não é só ouvir a palavra, é praticá-la. Amém? Colocar em prática. Nós temos o segundo inimigo, que é o mundo. O mundo aponta para influências. Nem tudo que o mundo influencia é pecado. Sabia? Às vezes tem tradições que não é pecado, mas que às vezes não é boa para um crente viver. Eu vou dizer, o que o mundo oferece, por exemplo, futebol, é do mundo. Pastor, vocês são uma igreja. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, por favor, não se assuste. Sejam muito bem-vindos, viu? Bastante gente, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Pastor, vocês são aquela igreja contra o futebol? Nós acreditamos que a bola é a cabeça de Satanás. Por isso nós não temos jogo e chutamos ela para valer. Nós não acreditamos nada disso, nós estamos brincando. Então assim, futebol não é pecado. Eu já joguei. Sério, fazia gol. Fazia gol. Os irmãos estão aqui, sabe, eles nem me convidam mais, porque o time que eu jogo sempre perde. Eu descobri que eles me usavam de estratégia. Pastor, vamos jogar? Vamos. Aí eu ia, botava o meu meião, parecia um profissional chegando na quadra. Eu via que eles começavam a escolher e eu ficava por último. Falei, estamos botando nos times só para perder. Mas eu fazia gol. Teve uma partida que eu fiz uns 7 gols, né? É, obreiro? Aí agora o time da igreja foi jogar. Foi jogar contra a terceira idade da Assembleia de Deus. Tomaram 12-1. 12-2. Ah, bom. Que diferença. 12-2 é quase a mesma coisa que 10-0. Diz que o mais novo do time, irmãos, 65. E o mais velhinho serviu a ceia na Santa Ceia de Jesus. Fecha parênteses. Qual que é o problema da influência do mundo? Só quando você troca as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Entendeu o que eu estou dizendo? Pastor, é errado jogar futebol? Não, faça isso, é bom até para a saúde. Fazer um exercício, estou precisando. Mas eu não consigo mais, não consigo tempo para jogar. Então tem outras prioridades, mas não é pecado jogar futebol. Mas o que eu estou falando? De coisas do mundo. O mundo também é nosso inimigo. Às vezes amizades que nos tiram da presença de Deus. O que você deveria fazer com amizades que te tiram da presença de Deus? Você deveria se afastar delas, é óbvio. É óbvio. Pastor, mas eu quero salvar as pessoas. Primeiro, seja salvo por completo. Porque senão vocês dois vão morrer afogados. Então, se firme na vida com Deus. Eu uso esse exemplo sempre. Imagina alguém que, aqui vem nos nossos encontros, pessoas que usaram crack, estavam afundados no crack. E aí, no final de semana de encontro, eles são libertos. Sobrenaturalmente. Tem um caso de um rapaz que usava crack há 10 anos. Foi internado, reinternado, tri-internado, tetra-internado, nada resolveu. Ele saiu na sexta-feira conosco, no domingo ele voltou. Eu acho que deve fazer uns 15 anos que ele não usa droga. Num final de semana. Eu lembro que no domingo ele falou assim, isso aqui é bom demais. Eu preciso ir lá avisar os meus amigos que tem isso aqui. Eu falei, não vai não. Ele falou, mas eu preciso falar. Não, primeiro tu precisa te fortalecer. Porque se tu vai, qual que é a chance dele ganhar ou dele cair? Dele cair, então tem que se permanecer no Senhor. Quando estamos entendendo, diga amém. E o terceiro inimigo. Esse é o pior. Você lembra qual que é o terceiro? Exatamente. Porque o diabo, você fala em nome de Jesus, está vencido.
O mundo se abandona, faz relacionamento com o povo de Deus, já era. Mas você precisa ser moldado pela palavra, senão... Quer ver uma coisa? Eu estou pregando aqui. Se Deus me usar para falar algo a respeito de você, a tendência de você ficar bravo é grande, sabia? Eu falei aqui de jogo. Eu não sei se alguém aqui joga, nem preciso saber, nem quero saber. Para não ficar bravo. Mas se eu falo de jogo e alguém aqui joga, já fica... já fica bravo. Com todo amor e carinho. Mas quem joga é burro. Será que eu fui muito duro agora? Não é? Você trabalha para ganhar dinheiro? Estou falando isso. Eu corro risco da minha mãe estar aqui na live. Mãe, te amo. O meu padrasto é jogador. Joga. Chega a perder 3 mil reais por semana em jogo. Não é triste isso? Não, um negócio do inferno esse negócio. Eu nem sei porque eu estou falando de jogo, meu Deus do céu. Hã? Deus sabe de todas as coisas. Mas quando você recebe uma palavra, podia ser outra coisa, que bate em você, a tendência é você ficar bravo, é ou não é? O que esse pastor quer saber? Vai cuidar da vida dele. Não, se você está aqui, você me escolheu para ajudar Deus a cuidar da sua vida. Então eu estou aqui para falar a verdade para você. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, eu estou aqui para dizer, eu quero te ver prosperar. Eu quero ver você ser uma pessoa que tem todos os seus sonhos realizados em Deus. E entrando por caminhos errados não vai dar. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus tem pensamentos bons ao seu respeito, Ele quer coisas boas. Mas é eu e você que permitimos isso. Entendeu porque eu falei que nós mesmos às vezes somos o maior inimigo? Você sabe que nós somos um ser triuno formado por espírito, alma e corpo. E a alma é o centro da personalidade humana. Muitas vezes nós vamos querer fazer as coisas no lugar de Deus. Quando na verdade Deus nos chamou para esperar nele. Então Deus tem uma promessa sobre a sua vida. E às vezes no afã de acelerar a promessa, nós queremos fazer o negócio acontecer. Mas a Bíblia diz o quê? Espera no Senhor. Confia nele. E tudo mais ele fará. Eu estou acompanhando umas 3 pessoas pela internet. E um eu trouxe no nossa célula aqui do prédio quarta-feira. E ele está maravilhado, ele estava com depressão. Era para ele estar aqui hoje, não conseguiu vir, mas terminou o culto, já vou entrar em contato com ele. Porque é uma ovelhinha que eu estou ganhando para Jesus. Essa deve ser a nossa preocupação. Sabe que isso ajuda? Nos ajuda a crescer em Deus? E tem um outro que é lá de Sapucaia. Ele ia vir hoje, não sei se ele veio. Veio? Não? Não. Ele ia vir. Estou acompanhando ele. A irmã Isabel passou o nome, a gente está conversando, mandando oração. Em breve ele vai estar aqui no nosso culto, em nome de Jesus. Aí as pessoas perguntam, pastor, por que nós temos que se preocupar com gente estranha que nós nem conhecemos? Exatamente, nós somos chamados para isso, e isso é vencer a nós mesmos. Sabe como é que você se vence? Deixando o egoísmo e vivendo o altruísmo. O que é isso? É sair do centro e colocar o outro no centro. Você entendeu o que eu estou dizendo? Nós vivemos no tempo do eu. É eu. É meu. Mas não, em Cristo é nosso. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Quando os discípulos perguntaram para ele, mestre, nos ensina a orar. O que ele disse? Quando vocês orarem, ora assim, Pai meu. Você entendeu? O Senhor nos ensina a viver uma vida compartilhada, uma vida que não pensa em si mesmo. O apóstolo Paulo falou enriquecendo a muito, mas ele mesmo não se tornando rico. Que vida é essa, meu Deus do céu, que nos leva ao ponto de esquecermos de nós mesmos e pensar no outro? E abrir mão dos seus próprios sonhos lícitos, para que outros possam viver os sonhos de Deus para a vida deles. Essa é a verdade do Evangelho.
Essa é a verdade que transforma de dentro para fora, que faz uma transformação ao ponto de você não querer mais nada e você se tornar para o mundo um fanático pela igreja, pela obra de Deus, pela palavra. Mas é isso que Deus te chamou para viver. Não há esperança fora dessa verdade poderosa. Houve um dia que alguém colocou o seu nome diante de Deus para que você pudesse conhecer Jesus. Mas agora, o que nós vamos fazer? O bastão está na nossa mão. É hora de nós nos levantarmos por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Não há tempo de pensar em nós mesmos. Se alguém falou assim, pastor, o senhor tem que dar uma parada, tem que pensar um pouco mais no Senhor. Eu falei, eu não tenho tempo para isso. Porque Jesus está voltando e tem pessoas indo para o inferno sem conhecer Ele. É egoísmo da minha parte achar que eu preciso me preservar. Só que o que eu estou dizendo para você, muitas pessoas não se colocam para servir na obra de Deus com medo da retaliação do diabo. Ah, se eu for muito, o diabo vai me resistir. Você acha mesmo? Você está no meio de uma guerra, filho. Você já decidiu qual lado que você está. E você está do lado contrário ao império das trevas. E Deus já venceu a batalha para nós. Então tudo que nós vamos gerar é nele. Agora, pastor, como que eu venço essa batalha? Como que... Você não vence, a batalha já está vencida. Lá na cruz do Calvário, Jesus conquistou a vitória para nós. Não somos nós que fazemos nada. Nós só falamos. Nós anunciamos a bondade de Deus por meio de Cristo Jesus. Esse ano vai fazer 19 anos que eu sirvo a Deus. E eu ainda sou apaixonado por ver pessoas convertendo. O que queima no meu coração a cada encontro, a cada culto, a cada reunião, é lembrar que nós estamos galgando um tesouro no céu. E que nada nessa terra tem valor senão as pessoas a quem nós ganhamos para Ele. Sabe, Deus nos chamou como igreja não para ser um povo religioso, um povo limitado. Não, com Deus, por meio de Cristo, não há limites para aqueles que creem nele. Ah, pastor, mas eu sou debilitado, eu tenho minhas fraquezas. Todos temos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É por meio da sua fraqueza. O Senhor, Ele tem na sua palavra dizendo, quando você está fraco, é aí que você está forte. Quando você permite Deus derramar poder sobre as suas fraquezas, você se torna útil na mão do Espírito Santo. E nós precisamos entender que essa batalha foi vencida. Você não precisa ter medo do diabo. Você não precisa ser influenciado pelo mundo. E você precisa se colocar debaixo da palavra para ser vencido. Para que você mesmo possa ser transformado de glória em glória. A cada dia. Cada dia Deus, servindo a Deus, a cada dia Deus tira um pouco de você e coloca um pouco dele. A cada dia Ele tira um pouco de você e coloca um pouco dele. E vai chegar, sabe o que vai chegar um momento? Às vezes você olha e talvez, só mais um culto, é só mais uma reunião de oração, é só mais uma célula, é só mais um encontro. Não é. A cada reunião dessa, Deus está tirando algo de você e colocando algo dele. Por quê? Porque vai chegar um dia que Ele vai voltar. E aí nós nos encontraremos na estatura do varão perfeito. Haverá perfeição. Eu quero dizer algumas chaves para que nós possamos ter clareza sobre isso. A primeira coisa, invoque o nome do Senhor. Pastor, eu estou diante de inimigos e dificuldades, situações. Por favor, não vai para a internet. Não fica chorando as pitangas para lugar nenhum. Procure ou para cima ou lá em cima. Sabe o que é isso? Quando você estiver passando por dias difíceis, procure pessoas de fé. Não procure pessoas que vão abater sua fé. Eu vou dizer para você, irmão, eu posso estar no dia mais difícil meu. Eu sempre tenho uma palavra de fé para liberar para os irmãos. Sempre. Às vezes tem gente que nem sonha o que eu estou passando. Ele vem conversar comigo, eu sempre tenho uma palavra de fé, de esperança. Por que isso, pastor? Porque palavra negativa não vem do Senhor.
Murmuração não vem do Senhor. Palavra ruim não vem do Senhor. Por mais que você possa estar passando dias difíceis. O que eu faço nos dias difíceis, pastor? Mateus capítulo 6, versículo 6. Abre a sua porta do seu quarto, entra no seu quarto em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. O que é isso? É no secreto que você chora as pitangas. É no secreto que você fala, Senhor, é as suas fraquezas, as suas debilidades, é ali no secreto. E aí, ali, o Senhor te recompensa. Porque quando você faz isso, você está indo para quem você confia. Deus, Ele quer que eu e você invocamos o nome dEle. A palavra de Deus diz, invoca-me, eu te responderei. A resposta é imediata. Ainda Romanos capítulo 10, no versículo 11, diz assim, porque a Escritura diz, Romanos 10, 11, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Sabe o que cai por terra aqui? Aquela frase que o diabo sempre tenta colocar na sua cabeça, ou na minha. Deus te esqueceu. Você está no meio de um desertão, difícil, circunstância. O diabo vem com a primeira frase, Deus não se lembra mais de ti. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. A Escritura diz que quem crê nele não será confundido. Então quando você entende isso, você fala, não, eu creio em Jesus. E Ele não vai me confundir, Ele vai me encontrar mesmo no meio da minha tribulação, e a minha história vai mudar. Pastor, mas quanto tempo eu vou ter que esperar? O tempo não é seu, e nem meu. O tempo é de Deus. O nosso papel por meio da fé é permanecer até que se cumpra. Agora uma coisa eu posso te falar, Deus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Vai acontecer, se Deus prometeu, vai acontecer. Se nós for vermos a igreja primitiva, lá em Atos, nós vamos ver que os irmãos, em todo o tempo, invocavam o nome do Senhor. Interessantíssimo, a Bíblia diz que não havia necessitado entre eles. O que é necessitado para você? É não ter o básico. Já não é? Quem passa necessidade é quem não tem o básico. O que é o básico? Eu vou te falar pela minha experiência. Aqui nessa cidade eu estou há 9 anos. Já teve tempo que eu comi uma semana arroz com mais tomate. Não passamos fome, né, Flor? Tinha suprimento. E ensinava as crianças, que é o mais difícil. Você sabe que criança não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ela quer. Eu lembro que o do meio, ele dizia assim, não dá para comprar uma carne. Falei, hoje não dá. Usa aquele cartãozinho de plástico que o senhor só bota lá e eles dão. É porque às vezes ele só via essa parte, não viu o boleto chegar depois. Isso não é necessidade. Isso é maná. Vai ter dias na sua vida que você vai enfrentar dias de maná. O que é maná? Às vezes você vai ter pão com pão para comer. Pastor, mas Deus vai deixar acontecer isso comigo? Não. Mas Deus quer te levar a crescer em fé. Então isso pode acontecer. Mas eu quero te ensinar um princípio hoje. Em tudo dai graças. Eu ensinei meus filhos, minha esposa, sempre nós falávamos em fé. Vai acontecer os milagres, vai acontecer, Deus vai fazer. E acontecia. Mas depois de passar por um tempo. Por que eu estou contando isso aqui para você hoje? Não é para você ter pena de mim. Hoje eu como tudo que eu quero em qualquer lugar. O senhor tem dinheiro, pastor? Não tem. Vou te falar, esses dias eu estava falando para minha esposa, eu falei, eu tenho uma vontade louca de comer aqueles pastel, daquele tal de, negócio de bambu pastéis lá. Mas assim, não é sempre que tem um recurso. Impressionante. Eu penso no negócio, Deus me abençoa. Aí uns irmãos daqui falaram, pastor, vamos comer uns pastel? Eu tinha programado um filme com pipoca com a minha esposa. Aí o irmão falou, eu vi que o senhor falou que tinha compromisso já. Eu falei, amor, vamos trocar pipoca por pastel? Ela falou, feito. Pum! No balde de pipoca e vamos para os pastéis. Maravilha. Tem uma onda aí de morango do amor, você viu? Te falando.
Me mandaram um vídeo lá, eu falei, eu gosto de doce, mas não pago R$11 um negócio desse. Não pago mesmo. Cheguei no prédio, minha filha, olha aqui, pai. Eu falei, que é isso? Eu ganhei. Eu falei, não, corrige isso. Eu é egoísta, é nós ganhamos. Vamos para a palavra. Eu sou bíblico em tudo, irmãos, é isso aí, vamos para a palavra. Ela falou, tem um aqui para mim, um para o Jonas e um para a Cecília. Eu falei, então da Cecília é do vovô. Pastor, que judiaria. Mas é assim, a vida é assim, não pode deixar ela comer muito doce. Para criança faz mal. Muito doce. Mas por que eu estou te falando isso? Invente pedir para Deus algo. Sério. Tem vezes, ouça o que eu vou dizer para você. Talvez até acontece e você não percebe. Esse é o problema. Às vezes você pensa, Deus faz, e você não imagina que é Deus fazendo. E qual que é o problema disso? Você não agradece. Aí você está lá. Quem trabalha em empresa aí, levanta a mão. Você está lá na empresa, de repente vem um aumento para você do nada. Se você é cristão, ouça o que eu estou dizendo em nome de Jesus. Não foi seu patrão que fez isso. Foi Deus. Mas você deve agradecer a Deus pela vida do seu patrão. Porque ele foi sensível a Deus. Mas qual que é o problema nosso? Nosso não, do mundo. Amém? Tem que me dar mesmo. Olha quem eu sou. Sério, eu já fui assim também. Que funcionário que eu sou. Eu sou a última bolachinha do Traquinas. Não, você vai ser abençoado porque você é filho de Deus. A bênção de Deus vai ser derramada de forma abundante, que você não vai conseguir nem segurar, você vai ter que repartir com quem está ao seu derredor. Não é maravilhoso isso, você poder ser uma bênção em quem está ao seu derredor? Então Deus quer fazer isso com você, mas lembre-se, tudo vem por meio dele. Está enfrentando um problema? Invoque o Senhor. Está passando por dificuldade? Invoque o Senhor. Quer comprar um carro novo? Invoque o Senhor que ele virá. Amém, Roger Azevedo? Então assim, Deus é bom. Ele abre portas. Avalia na sua vida o que você já pediu para Deus e o que Deus já te deu. Hã? Tem irmãos aqui que já pediram casa, Deus deu casa. Não é, Duno? Não é? Tem gente que pediu carro bom, grande, Deus deu, né, Márcio Zudreve? E eu não vou ficar falando aqui, eu vou ficar o culto inteiro falando disso. Porque eu vou dizer, ouça aqui para mim, você tem mais motivo de agradecer do que reclamar. Eu tenho mais motivo de agradecer do que reclamar. Só que nós temos que guardar o coração uns dos outros. Isso é viver igreja. Sério. Para que nós não venhamos a ser ingratos com o que o Senhor tem feito na nossa vida. Ele tem vencido a batalha para nos abençoar. Então, primeiro invoque o nome do Senhor, mas o segundo, confesse a palavra de Deus. A palavra precisa estar no seu coração, para que ela possa sair dos seus lábios. Pastor, é verdade que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio? É verdade. Então, se o seu coração está cheio da palavra, sabe o que vai acontecer? O mundo vai repudiar você. Mas depois ele vai concordar com você, sabia? Hoje eu fui almoçar com a minha mãe lá em Sapucaia. Antigamente todo mundo fugia de mim. E lá vem ele, só vai falar 3 coisas: Jesus, Bíblia e a igreja. Por quê? Porque meu coração estava cheio disso e ainda está. É disso que eu me alimento, é disso que eu vivo. Eu só prego 1 hora aqui por causa de você. Eu ficaria 3 horas aqui pregando tranquilamente. Mas é por causa de você que eu vou terminar no horário. Em nome de Jesus. Por quê? Porque quando tu faz algo que te edifica, é maravilhoso. Você nem olha no relógio. Agora eu te lembrei do relógio, você vai olhar. Mas quando a palavra entra no seu coração, você fala a palavra. E uma das estratégias aqui é
que nós nunca seremos um povo de fé sem confessar a palavra. Porque é a palavra que gera fé. Porque o diabo diz o quê? Você é um derrotado. Mas a palavra diz que em todas essas coisas você é mais que vencedor. Por meio de Cristo Jesus. É Ele que te torna um vencedor. Não é você. O diabo vai querer botar você no centro. Quando ele botar você no centro, você fala, é Jesus o centro. Nele eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha fé está baseada não no que eu posso fazer, mas no que Ele fez por mim. Foi isso que me salvou, foi isso que está me transformando, e vai ser isso que me vai fazer reinar com Ele. É essa fé, diga amém. Daniel capítulo 10, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel cria no Senhor. Ele faz um jejum, e ele começa a orar diante de um jejum de 21 dias. Quando o último dia de jejum, o anjo vem. E o anjo fala para ele, eu vim hoje. Mas Deus ouviu a tua oração desde o primeiro dia. O problema é que entre o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu tem uma travessia. E o segundo céu é o lugar de habitação de demônios. E houve uma guerra, uma batalha entre o terceiro céu e o segundo céu, para que a resposta de Daniel chegasse. Mas ele deixa claro, desde o primeiro dia eu te ouvi. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Não tem como Deus não te ouvir. Não tem como. Porque a Bíblia diz, invoca-me e eu te responderei. Só que às vezes, preste atenção, Deus vai te preparar para você receber o que Ele tem para te dar. Deus não é inconsequente, filho. Agora, por que muitos não entram na posse? Porque não esperam. Não esperam. Eles querem fazer do jeito deles. Eu quero dizer, espera no Senhor, confia. E declare, não deixe as palavras negativas entrar na sua vida. Fale o que Deus fala. Pastor, mas o senhor não conhece a minha casa? Lá está dando tudo errado. Está dando tudo errado, sabe por quê? Porque você fala isso. Você tem que falar o contrário do que você está vendo. O que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pastor, eu estou vendo lá na minha casa que o negócio está indo por água abaixo. Sabe o que eu faço na hora dessa? Eu falo, que bom, isso é sinal que todo mundo vai batizar. O senhor teve uma revelação? Não, só estou torcendo essa palavra de derrota para uma palavra de vitória. Pastor, tudo é positivo na Bíblia? Sim. Negativo é só o diabo. Você precisa aprender a falar em fé. Como que eu aprendo a falar? Me enchendo da palavra. Então, confesse a palavra. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da sua confissão. Aquilo que você fala tem poder no mundo espiritual. Tem poder. Então, seja um canal de bênção. Pastor, mas está uma batalha. Esqueça a batalha. Declare vitória. Não vai ser você que vai lutar. Jesus já venceu. Pastor, meu casamento está uma guerra. Não fala isso. Declare na sua casa, a minha casa é lugar de bênção, a minha casa é lugar de alegria. Pastor, parece que está faltando coisa no meu armário. Não declare isso, declare, tem abundância. Eu posso não ter R$1 para comprar nada, Deus vai multiplicar o que está lá. Amanhã de manhã, quando eu abrir o armário, eu vou tomar um susto. Multiplicou algumas coisas lá. Quando eu achei que não tinha mais nada na geladeira, apareceu algo lá. Pastor, mas isso é loucura. Viver o evangelho é loucura. O evangelho te mostra que você consegue comprar uma casa sem ter R$1. E ainda por cima não ficar devendo nada. O evangelho mostra que quando o médico diz está morto, a pessoa pode voltar a viver. O evangelho mostra que ainda que você morra, você não morre, você viverá. Não é loucura? Não é loucura isso? Se nós pararmos para pensar, é uma completa loucura, mas é a mais pura verdade. Ninguém pode matar você.
Porque Ele já te deu a vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas aquele a qual você entregou a sua vida, Ele veio para dar vida em abundância. O que é isso? É vida eterna. É uma vida que não acaba nesse corpo, nessa barraca velha que você mora. E não são minhas palavras, são palavras do apóstolo Paulo, para você não ficar bravo comigo. Essa barraca velha vai deixar de existir, do pó veio, para o pó voltarás. Mas eu quero dizer para você, há um lugar preparado para nós, há um lugar que o Senhor preparou. A alegria do povo de Deus não está baseada nas coisas dessa terra. Você pode ter ou pode não ter, mas a nossa alegria está no Senhor. Ele vence as nossas batalhas, Ele vence as nossas guerras, e Ele nos deu vitória. Qual é o maior inimigo, pastor? Esses 3 que eu falei, todos. Se nós estivermos em Cristo, eles já foram vencidos. Nós só precisamos aprender a andar, e um com os outros nós vamos aprendendo, guardando a promessa e a esperança do que Ele falou. Um dia alguém perguntou assim, mas como é que eu vou crer na Bíblia? Eu falei, crendo. Mas a Bíblia foram homens que escreveram. Quem me diz que esses homens não puderam errar? Eu falei, não conhece a palavra. Quem conhece a Bíblia sabe que ela é inerrante. Não tem nada errado nela. Está tudo corretíssimo. Tudo se alinha. E ele insistiu, falou, mas é difícil. Eu perguntei assim para essa pessoa, eu falei, você acredita em horóscopo? Sim. Falei, é mesmo? Que estranho. Foram homens que escreveram o horóscopo. Ele falou, não é que é? Eu falei, é muito fácil acreditar numa mentira, e às vezes muito difícil acreditar numa verdade. Pastor, horóscopo é mentira? Hoje a pregação não é sobre isso. Então outro dia a gente conversa. Mas por quê? Porque a palavra é a verdade absoluta. Tudo que está escrito serve para mim e para você. Então nós devemos declarar, confessar a palavra, mas também meditar nessa palavra sempre. O que é meditar? É diferente de ler. Eu faço uma live de terça a sexta-feira, ao meio-dia, no Instagram. Lá no Instagram, Juan Pablo Marçal. Alguém assiste aqui? Aumentou o número de pessoas. Uma das coisas que eu vejo é que os irmãos da minha igreja quase não assistem, que mais assistem é os de fora. E assim, tem sido uma bênção, uma média de quase 300 pessoas assistem ao longo da live, da semana. E eu falo uma coisa só lá, vamos ler a Bíblia. O que as pessoas falam para ler a Bíblia? Qual que normalmente é a desculpa que nós usamos? Eu não entendo. Eu leio a Bíblia, mas não entendo, dá uma confusão na minha cabeça. Eu começo a ler a Bíblia e me dá sono. Alguém já experimentou isso alguma vez? Então agora você pode receitar para quem toma remédio para dormir. Manda ler a Bíblia. E para de tomar remédio para dormir. Por que dá sono, pastor? Porque é resistência espiritual. Se você conhecer a verdade vai te libertar. Então, mas eu não gosto de ler. Então você pode ouvir. Que agora tem um áudiozinho ali, você clica no áudiozinho, tem alguém que lê para você. Fica doendo na minha cabeça, eu não gosto de ouvir. Então vai ver. Tem filmes que são bíblicos, 100%. Você olha e está lendo a Bíblia. Ai, pastor, eu não consigo ver nem ouvir. Então morre. Você não consegue ler, não consegue ouvir, não consegue ver, não consegue... Você precisa nascer de novo. Quando eu falo morrer, não é morte, é nascer de novo. Que quando você nasce de novo, você experimenta fome pela palavra. Agora, o que é meditar? Meditar é... Você sabe que a palavra diz que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Então você fica meditando. Eu estou enfrentando esse problema com meu filho. Mas isso aqui não é o plano de Deus para ele. Mas a palavra diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Então isso aqui está errado. Eu dou uma ordem a isso aqui mediante a palavra de Deus, que essa situação mude. Eu estou olhando para as minhas finanças. Parece que nunca dá. Está sempre apertado, está sempre... Eu preciso aumentar os meus recursos. O que eu tenho que fazer?
A palavra de Deus diz que, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus, Ele suprirá cada uma das minhas necessidades. Então, se Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata, Ele que pode fazer multiplicar tudo na minha mão. Então, eu declaro, eu não aceito essa escassez, eu não aceito essa limitação, eu vou ter recurso não só para mim, mas para abençoar aqueles que estão ao meu redor, porque a palavra de Deus diz. Você entendeu? Você está trazendo a existência, ao mesmo tempo você está se enchendo de fé. Você não sai de um culto como esse abatido. Porque você recebe a palavra, e a palavra te enche de fé. Às vezes você chega aqui mal, você pode chegar aqui com dor, mas quando você ouve a palavra te liberta, porque você está aqui recebendo, meditando na palavra. Mas se você receber, e você decidir no seu dia a dia aplicar ela como um comando, como eu estou te falando aqui, as circunstâncias mudam, elas mudam. Deus vai mudar as circunstâncias. Mas o que chega às vezes? Primeiro, é a seta maligna. Você precisa, junto com todas as suas forças em Deus, pedir para o Senhor despertar o desejo no seu coração de conhecer a verdade ao seu respeito. E aí você vai começar a ler a Bíblia, e depois que você começar a ler, ou ouvir, ou ver, acabou. Ninguém te engana mais. Ninguém te engana porque a palavra é a verdade que liberta. E aí você vai viver em paz no Senhor. Quando estamos entendendo, diga amém. Fique de pé no seu lugar. Outro princípio aqui é mantenha-se firme. Tiago capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Manter-se firme é não desistir. O que é não desistir? É não dar ouvidos para o que o diabo quer fazer. Todo o tempo, você percebe? As primeiras resistências que vêm na sua vida, qual que é o primeiro desejo que vem? De desistir, de parar. Mas a Bíblia diz: permaneça firme, mantenha-se firme, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele ainda fala: alegre-se diante das tribulações. Pastor, como que eu vou me alegrar diante das tribulações? Porque não é o Senhor, né? Sou eu. Não, eu estou te ensinando. Se alegrar em meio às tribulações é saber que se levantou algo contra você, é que Deus tem algo muito maior. Se algo tem se levantado contra a sua vida, a sua casa e a sua família, pode começar a rir. Porque o que Deus tem é muito maior. E o diabo sabe disso. E às vezes ele vai jogar as últimas fichas para tentar destruir. Só que ele não vai conseguir. Porque o diabo é um derrotado. O diabo é um derrotado completo. Deus, ele vai cumprir o plano e propósito dele sobre você. Olha o que Salmos capítulo 2, versículo 4 diz. Salmo 2, verso 4. Aquele que habita no céu se rirá. Está falando de dar risada. O Senhor zombará dos seus inimigos. O que é isso, pastor? Deus zomba dos nossos inimigos? Sim. Quando você se posiciona em fé para viver o que Deus tem para você, Deus zomba dos seus inimigos. Por quê? Porque eles caem. A Bíblia diz que Deus vai colocar ele debaixo dos seus pés. Isso quer dizer te dar vitória. Então nós devemos nos alegrar. E por fim, não deixe de louvar a Deus. Você está aqui hoje. Hoje nós tivemos um tempo de adoração, de louvor. Mas talvez você chegou aqui triste, aborrecido. E talvez você não sentiu o desejo de adorar. Eu quero dizer para você, é nesses dias que você tem que adorar. É nos dias que a garganta está seca. É nos dias em que os olhos estão marejados de lágrimas. É o dia que você tem que adorar a Deus. Porque é no dia em que Ele está prestes a te dar vitória sobre a circunstância. Tem uma canção que diz: louve o tempo todo, simplesmente louve, não importa, louve, porque o seu louvor invade o céu. Por quê? Porque ela diz: Deus vai na frente. Você não está sozinho na batalha. O general de guerra, ele vai à sua frente. Para quê, pastor? Porque ele vai confundir os seus inimigos. E nós entendemos isso? Não há o que temer. Não há o que temer, porque ele vai na frente.
qualquer batalha que tiver preparada para você essa semana, não se preocupe, descanse no Senhor. Deus vai na frente trabalhando em seu favor. Quando você chegar na batalha, ela já vai estar vencida, o seu inimigo já vai estar derrotado, e você desfrutará do quê? Pastor, quando se vence o inimigo, o que se ganha? Toda batalha tem despojos, recompensas. Deus vence a batalha. Olha só que Deus maravilhoso, Ele vence a batalha, mas Ele não fica com a recompensa, Ele dá recompensa para nós. Então, seja qual for a área da sua vida que você está experimentando batalha, Deus tem despojo para você. Eu queria orar sobre isso hoje. Se você puder fechar os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, mediante a tua palavra liberada, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos, seja qual for a batalha, qual for a guerra que tem se levantado contra eles, nessa noite eu quero declarar: do Senhor é a guerra, do Senhor é a batalha, e o Senhor conquistou a vitória sobre todo o principado, toda potestade, todo espírito dominador desse mundo tenebroso. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que haja alegria nos corações, que nesta semana os olhos espirituais dos teus filhos possam se abrir para ver a vitória do Senhor em cada área onde há necessidade, cada área onde há fraqueza, cada área onde há debilidade. Eu proclamo em nome de Jesus a vitória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Diga amém. Fala assim: eu creio nas promessas do Senhor para minha vida. Eu sou livre para adorar a Deus e creio no seu propósito para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria ainda fazer uma oração, um apelo. Se você está entre nós, ou está mesmo aqui também pelo nosso canal, nosso culto ao vivo, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, e hoje você gostaria de crer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você veio aqui nesse culto, você está assistindo na sua casa, você tem o desejo hoje de ter o seu nome escrito no livro da vida. Pastor, eu quero esse Jesus na minha vida. Apenas levante a sua mão no seu lugar. Se tem alguém aqui hoje que gostaria, que ainda não fez essa oração, eu quero orar com você. Se tiver alguém também na nossa live, se der, bota uma mensagem aí, os irmãos vão estar vendo, e nós vamos orar agora para aqueles que precisam entregar a sua vida para Jesus. Amém? Se você hoje quer fazer essa oração, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e fala assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu sou filho amado de Deus. Amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero dizer: a salvação entrou na sua vida. Por meio da sua vida, a salvação vai entrar na sua casa. Você vai desfrutar de uma vida em paz, cheia de alegria, mas não é a paz que o mundo dá, é a paz que excede todo entendimento, que vem por meio de Jesus. Amém? Levante sua mão, quero abençoar a sua semana. Pai, eu declaro em nome de Jesus que você possa desfrutar de uma semana de alegria, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu profetizo que essa será a melhor semana da sua vida, onde você vai desfrutar de bênção abundante e de respostas de Deus, em nome de Jesus. Diga amém.